Bom dia, boa tarde, boa noite e a paz do eterno Jesus de Nazaré. Pois bem, hoje o tema que eu queria trazer aqui para você rapidamente aqui através das redes sociais que é a felicidade tem raiz. Às vezes eu fico pensando, por que o próprio ser humano não se entende? Por que muitas vezes o próprio ser humano não se compreende? Por que muitas vezes nós somos tão ingratos? Muitas vezes tornamos rebeldes, nós cometemos erros, falhamos, mentimos, pecamos, somos ambiciosos, somos gananciosos, somos desejosos, queremos ser 100% das atenções ser o melhor. Mas muitas vezes nós esquecemos do nosso próximo. Será que tudo está certo? Será que nós estamos avaliando a nossa vida como devia ser? Será que estamos compreendendo, fazendo um papel de um bom samaritano? Pois bem, há tantas pessoas por aí vagando, há pessoas por aí nesse mundão aí andando de um lado para outro, sem destino, sem perspectiva de vida, sem esperança, sem controle mental, sem paz na sua vida, sem direção, sem rumo, andando com um andarilho. Pois bem, a gente poderia mudar a situação desse cenário brasileiro. A gente poderia ser o melhor, dar o melhor, receber o melhor. A gente poderia compartilhar o bem. Mas você já parou para pensar quando algo acontece, coisas descontentes, coisas que não tem nada a ver, coisas que às vezes não tem sentido, as pessoas começam a configurar, ou mostrar, ou compartilhar tudo aquilo que não é certo. Mas o bem ninguém nunca quer fazer. Amados irmãos, amigos, colegas, companheiros, inscritos, eu acho que a gente deveria parar um pouco, todo mundo, e analisar cada ponto de nossa vida. Começar a procurar entender nós mesmos, ser humano. Será que nós não temos valor? Será que nós viemos aqui só por um objetivo, viemos só por vir? Não, senhor. Não, senhora. Todos nós temos aqui um objetivo. Todos nós temos uma chama acesa. Todos nós sonhamos, desejamos, queremos, acreditamos, confiamos, buscamos, aprendemos, recebemos e nunca quer dar. Pois bem, a vida passa muito rápido. Um dia nós fomos uma simples semente. Fomos um dia um bebezinho, criamos, fomos crescendo, tornamos uma criança, depois um adolescente, tornou um jovem, e somos homens e mulheres. Porém, o cenário desse país representa muitas batistaca. Somos a coluna do Brasil. Somos os senhores feudais, os criadores, os imaginadores, os intelectuais, os cientistas, os conscientistas. As pessoas que fazem particularmente coisas que muitas vezes a gente não pode entender. Mas eu pergunto a você, será que o Brasil está bom? Será que a nossa vida está boa? Cadê o nosso oxigênio? Cadê a nossa natureza? Cadê a nossa felicidade? E nós estamos vendo as coisas acontecendo naturalmente e ninguém se manifesta a fazer nada. Uns lutam pelos seus ideais, outros lutam pelas suas posições, outros lutam por posições e posições, outro quer mais, outro quer menos, outro está conformado, outro não está conformado. Mas será que a nossa vida está tudo certo? E muitas vezes eu pergunto para mim mesmo, será que eu estou trilhando no caminho certo? Será que eu estou fazendo as coisas certas? Será que você está fazendo a coisa certa? Então hoje nós temos gigantescamente uma grande televisão, vou falar agora, fez mexicano, televisão que podemos compartilhar, podemos ministrar, podemos falar, podemos ter um livre, nós temos, todo mundo temos livre-arbítrio para lutar pelos vossos ideais. Mas eu acho que nós devemos acabar com tanta coisa que está acontecendo, podendo viver bem melhor, respirar bem melhor. E eu lembro de uma coisa que realmente, particularmente, isso aqui, hoje eu estava até conversando com alguns colegas, que se eu voltar 10 anos atrás, o ser humano não era muito de estar num
tá sob brulha. Por exemplo, deixa eu explicar melhor. Antigamente, há 10 anos atrás, não está como hoje. O sol calcicante, a terra está pegando fogo, o ser humano depende do H2O, porque tudo que é devastação de natureza está sendo destruído. A ambição dos homens, a ganância dos homens, levantando prédio mais prédio, né? É assim. Tudo que é lugar está sendo calçado. A gente sabe que a terra ela pede licença, a terra ela pede para respirar. E a terra não está conseguindo respirar. O chão, o solo não consegue, porque a gente não consegue mais andar a pé, andar descalço. Onde você passa aquela tintura insuportável. Então hoje nós, todo ser humano hoje, pode observar direitinho, todo ser humano hoje, mulher, jovem, criança, assim, anda hoje com H2O, anda com a garrafa de água, porque não está aguentando mais. Mas eu pergunto, será que tudo está certo na nossa vida? Enquanto tantas coisas que a gente podia se preocupar, mas muito está deixando para lá. Ó. É por isso que a natureza está pedindo cobrança. A natureza ela pede licença para passar. Então nós fazemos parte dessa fauna brasileira, nós fazemos parte dessa história, nós somos patriarcas dessa terra, somos o cenário dessa terra. Nós precisamos viver melhor. Mas como é que a gente pode viver melhor se a gente não está tendo oportunidade? Se em vez de nós se preocupar com o nosso bem-estar, as pessoas se preocupam com outras coisas e esquecem das necessidades que a gente precisa mais. Amados irmãos, amigos, colegas, companheiros, seguidores do canal interativo de Marcos André, hoje eu estou aqui diretamente pelo Facebook, com um momento de ato de liberdade, pedindo a você para nós passarmos. Eu observo categoricamente que quando Moisés ele está ali com aquele povo, vamos dizer, até 40 anos, 40 dias, 40 noites, Moisés não tem outro caminho para passar, não. Moisés olha para um lado, olha para o outro, era o quê? Era rocha, atrás vinha Faraó e os seus exércitos. E na frente só tinha água. Está assim a vida do homem hoje, a vida da humanidade. É só de lado, só de outro, só na frente, só atrás. Uma quentura. Aí o povo diz, é permissão de Deus. É. Mas a imaginação de um homem. É necessário que a gente possa procurar entender as coisas. Em vez de nós perdermos nosso tempo com coisas que não têm futuro, coisas que não têm sentido, meus irmãos, meus amigos, vamos tentar entender o ciclo da vida. Vamos ser mais coerente, mais amoroso, mais amigo, mais companheiro. Vamos entender o nosso próximo. A vida passa rapidamente. E quem está sofrendo? Nossos filhos, nossas crianças. Porque nada acontece para melhorar o nosso momento. Dilma Manso, a mulher dos milhões, a paz do Senhor, um abraço para você, Dilma Manso, a mulher dos milhões, esposa do meu amigo Paulão, o homem de 2,5 metros, pense, grande pessoa. A gente vê as pessoas aí se embrulhando, as pessoas não aguentando o maior aquecimento global, por falta de quê? De homem. O homem mexendo no tempo. O homem quer saber mais do que Deus. Mas nós estamos aqui, não é para julgar A nem julgar B, não. É tentar interagir e entender as coisas que devem ser certas. Para, pense e medita direitinho, meus amigos, meus telespectadores, meus seguidores do canal interativo Marcos André. Pense direitinho. O que é que nós podemos fazer? Eu acho que se todo ser plantasse uma muda na terra e tentasse criar na sua casa uma muda, nas ruas, uma planta, a terra ia aplaudir, a terra ia agradecer. E a gente viver melhor. Porque a gente precisa de respirar. Concorda comigo, gente? A gente precisa de respirar. A gente precisa do H2O, do oxigênio. E, na verdade, a gente vê que é como se fosse assim, uma lata tampada e o oxigênio preso. Então, se a gente hoje está passando, e as pessoas que são idôneas, que são doentes, são acamadas, as crianças adoecendo, os anciões adoecendo. E onde está a culpa? No próprio ser humano, que está destruindo a natureza que Deus fez. Está destruindo o jardim de Deus. Até quando a ambição e a ganância vai chegar? Até quando? Porque quando a gente parte dessa vida, meu filho e minha filha, a gente não leva nem um centavo no bolso.
Não leva nenhum botão da camisa de marca, não leva. Não leva nenhum sapato, nenhum cadastro de sapato importado, não leva. É pura realidade. Que a gente acorde com certeza para o mundo real. Nós observamos em países de primeiro mundo aí, outro país, há uma gigantesca organização em todas as formas. E por que o Brasil não pode ser melhor? O Brasil pode ser melhor. O Brasil está tão lindo. Brasil, Brasil, Brasil. Ordem e progresso. Eu não vejo nenhuma ordem ou progresso, apesar que tudo está tudo bem, está bem para alguém, para outro não está. Que a gente pare, a gente pense, que a gente faça uma autoanálise, gente. Se somos irmãos, vamos dar as mãos. Vamos dar as mãos. Vamos tentar acordar para o mundo real, viver o mundo real. Tentar ser o melhor, melhorar mais a nossa nação. A nossa juventude pede licença, a nossa juventude pede respeito, a nossa juventude pede oportunidade. Pai de família pede oportunidade de dignidade, de trabalho, de mais saúde. E mais trabalho, quando fala saúde, é uma saúde de primeira qualidade, não é uma saúde qualquer, não. Não é essas criações desses PSF e USF que não funcionam para nada, não. É uma saúde de primeira categoria, uma saúde que tenha respeito e dignidade com o quê? Com o próximo. E que cada um possa ter seu êxito, ter sua oportunidade. Sabe? Está entendendo? Um trabalho digno para todo mundo, gerar trabalho, mecanismo de trabalho. Aí alguém vai trabalhar, não está bom nada. E que nós tenhamos consciência. E os que estão no poder tenham consciência. É uma guerra, uma confusão, é um tiro na vida do outro, é um ceifando, é um querendo ser melhor que o outro. Na verdade, todo mundo são iguais. Ninguém é melhor que ninguém. Eu só vejo as pessoas, eu faço, eu quero, eu posso, eu tenho. Aí tu não tem nada. Porque quando a morte leva, meu filho, nem lembrança mais resta. E nem saudade resta. Só restam pequenas ações. Eu tive por aí quando a minha mãe que mudou no mundo, ela dormiu no Senhor, as minhas irmãs, foi uma rapina. Pegaram tudo em mamãe, minhas irmãs. Pegaram com casa, com isso, com aquilo, e mais para aquilo. Eu não quero nada. Eu não quero nada, eu não botei nada lá. Porque eu vou querer algo da minha mãe. Levaram tudo que minha mãe tinha, tudo, venderam tudo. Mas eu tenho o que é meu, do meu suor. Então que a gente possa tentar viver e compreender que a vida não é fácil. E às vezes existe coisa que torna difícil a nossa vida. Mas para um pouco. Será que não custa a gente dar as mãos um ao outro? Tentar compreender um ao outro, tentar ajudar um ao outro, tentar fazer melhor um com o outro? Que nós fazemos consciência disso aí. Fazer o uso das nossas palavras. E que Deus tenha misericórdia dessa nação. Deus tenha misericórdia desse país. Deus tenha misericórdia do brasileiro. Que tempo difícil está chegando. Quem quiser se agarrar com Deus. Mas não é agarrar com ele assim não, viu? É aceitar ele como o único e suficiente Salvador. Não adianta ver eu estar dentro de uma igreja e o coração está fora. Eu sou crente. Mas a atitude só Jesus sabe. Jesus saberá quem serve e quem não serve. Por isso que quando eu sempre falo isso, quando houve essa enfermidade, essa bactéria gigantesca do mundo, que foi a coronavírus, que ela matou milhões de gente, levou muita gente sentiu o abalo da ponta do dedo de Deus. Isso foi um pequeno sinal. Então vamos acordar para o mundo real. Vamos agradecer a Deus. Bora fazer o que Deus ordena. Não custa ninguém fazer o que Deus ordena. Ler a palavra, orar, amar, perdoar, ajudar, servir, compreender, dividir, viver. É isso que a gente deve fazer. É amar um aos outros com Cristo vos amor. Mas é amar verdadeiramente, amar com lealdade, amar com seriedade, não é amar com fingidade, não. Eu sou melhor. Ninguém é melhor ninguém. Quando levantou para vai embora, meu filho. Não tem para onde correr, não. Que Deus abençoe. Que Deus dê juízo a cada nação. Que Deus opere milagre, continue operando para quando a gente realmente chega aquele momento, se apresentar com mão de obreiro aprovado. É muito bom ser destaque, é muito bom se apresentar com a mão, né? Ali, todo tal, né? Mas muitas vezes só Jesus sabe o coração. Que nessa manhã, que nesse dia, que nessa tarde, que nessa noite, que nessa madrugada você faça o uso das palavras.
Quer um Brasil melhor? Ora pelo Brasil, cuida do Brasil, faz melhor pelo Brasil. Nação, vamos plantar uma muda nessa nação. Vamos cada um, de cada jovem, de cada colégio, e cada país de plantar uma muda nesse país, né? Vamos usufruir mais e mais e mais e mais e melhor de coisas maravilhosas. Dependemos do uso, sim, mas dependemos de viver, dependemos do oxigênio, dependemos do H2O, que é a água, dependemos da liberdade expressiva, dependemos da paz, dependemos do amor, dependemos de tudo. Mas primeiro o amor de Cristo Jesus, o que reina para sempre. Que Deus te abençoe. Se você gostou, vai lá no canal no YouTube, escreve lá, Marcos André São Vitória 1, ativa o sininho da notificação, dá um joinha, um like, coloca o pimenta manda para alguém. O nome do canal lá no YouTube é Marcos André Só Vitória 1. Para os meus inscritos, a paz do Senhor, um abraço para todos, um beijo no coração. Para os meus amigos agora, que Deus abençoe a cada um. Para o meu Brasil, que Deus opere maravilha. Para as fronteiras lá fora, que Deus opere milagre. E para os governantes dessa terra, que cada um crie juízo. Porque o maior juiz eterno, esse sim, é o de Deus. Shalom, Donai.